Eu nunca imaginei que ia falar tanto sobre esse assunto aqui no canal, mas o fotógrafo que só vive de foto, ele vai sofrer. Quando eu falo fotógrafo só vive de foto, que só vive de foto, eu não estou falando de segunda profissão, renda extra, eu não estou falando só de vídeo, né, de fazer vídeo também, não é só isso que eu estou falando, não. Eu estou falando também de marketing, sabe? Você precisa ter uma boa copy, você precisa ter um bom storytelling, você precisa ter estratégia, cara. Por quê? Eu fui fazer um ensaio, vou ver se eu coloco uns pedacinhos de vídeo aqui para vocês verem. Fui fazer um ensaio de casal, um pré-wedding, e eles me pediram para fazer um vídeo bem curtinho, podia até ser com celular mesmo, de save the date. Hoje tem muito isso, né? E aí eles me pediram para fazer esse vídeo. Aí de início eu falei, poxa, esse serviço deveria ser contratado por fora, teria que levar alguém para fazer isso e tal. Às vezes quando a Letícia pode, ela vai comigo e ajeita essas coisas para mim. E nesse ensaio ela não pôde ir, precisei levar a Yasmin para me ajudar. E aí eu intercalei entre vídeo e foto. E para fazer esse vídeo eu usei a minha D7200. Eu levei o estabilizador, né? Levei o Scorp-C para fazer. Chegou lá, eu não calibrei ele direito, ele não funcionou. Aí precisei fazer os vídeos na mão. E o resultado desse serviço que eu fiz para ela deu muita visibilidade para o meu Instagram. Apareceu gente nova, apareceu pedido de orçamento, apareceu muita gente comentando, né, o meu nome na publicação. O cliente também colaborou muito, né, me colocou de collab nessa publicação. E isso me serviu muito para atrair de novo movimento para o meu Instagram. Porque às vezes a gente acha que se a gente fizer uma foto legal, já é o suficiente para atrair as pessoas. Mas só a foto hoje, ela não está fazendo tanto efeito. Então muitas vezes o vídeo ele vai atrair mais gente. Muitas vezes uma publicação até pode ser de foto, mas contando uma história, trazendo mais engajamento, trazendo isso mais para a vida dos noivos e para a vida do cliente, acaba sendo algo mais interessante do que você só ficar focado em publicar suas fotos. Hoje a gente está vendo um esforço grande dos fotógrafos para serem vistos, porque hoje, como a gente sempre fala, vender serviço, vender produto, todo mundo vende serviço, todo mundo vende produto, você acha essas coisas em qualquer lugar. Mas a gente precisa trazer o olhar do cliente para nós, para o ser humano atrás da câmera. E muitas vezes para você conseguir chegar no cliente, você precisa ter uma isca, você precisa ter um atrativo. E muitas vezes é o marketing. Se você não conseguir fazer isso por vídeo, faça contando uma história, gravando, falando para a câmera. Se você não conseguir falar para a câmera, faz uma boa publicação, faz um making off legal do seu trabalho, publica nas suas redes, publica no seu Facebook, no seu Instagram e patrocina esse conteúdo. Cara, até no meu canal tem uma aulinha introdutória para marketing, para fotografia, coisa básica que eu aprendi aí no dia a dia. Então é possível você aprender a fazer o negócio de forma básica. Se você não tiver quem te ensina ou quem faz por você, né? Você tem que fazer o teu lado, né, cara? Você tem que fazer o teu corre, porque às vezes a gente fica sozinho. Não tem com quem recorrer. Às vezes a gente não tem grana para pagar alguém para fazer. Também às vezes não tem grana para pagar alguém para ensinar. Então a gente tem que se virar. A gente tem que ir lá e fazer sozinho. Então, se você tiver um pouco de boa vontade, se você tiver um pouco de necessidade,
que a necessidade que move as coisas, né? Você vai lá e aprende e faz, porque se você não fizer isso, vai ser difícil das pessoas te acharem. Ah, porque a minha foto é legal, vou lá, faço uma foto super produzida, coloco lá no Instagram, 3, 4 curtidas. Pouquíssimo engajamento, de visualização, de curtida. Então, Wilker, então você está falando que a gente tem que postar uma foto para ter muito curtido. Não, na verdade não, porque geralmente o cliente que vai pagar pelo serviço, ele às vezes não curte, não compartilha, ele te chama e compra. Então o que a gente quer fazer hoje é encontrar esse cliente. Às vezes para encontrar ele você precisa aparecer. Ou por mídia paga, você paga para aparecer mesmo, ou por colaboração com outros profissionais, ou contando uma boa história, ou sendo diferenciado a ponto da pessoa se identificar com o que você está propondo e ela ir lá por conta própria te procurar. Então, aposte sim num bom material. Fotografar bem é obrigação, a gente nem precisa falar nisso, mas não é só isso. Não é só isso. Hoje eu estou entendendo que nem sempre o cara que é o melhor é o que vende mais. Então, se atente a isso, porque senão você vai passar despercebido. Às vezes o cliente está perdendo a oportunidade de ver você. Acabei de passar em frente uma manicure agora e ela estava grudando um adesivo com os preços dos produtos, dos serviços que ela vende na vitrine dela. Um lugar super simples, um único cômodo, pequeno, um lugar muito pequeno. E a pessoa está tendo esse trabalho de querer ser visto. Ah, mas é uma folha A4, pequenininho, feito na IA. Não interessa, cara. Você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. Se a gente for entrar na qualidade do material, aí é uma outra história. Mas aqui a gente está falando sobre ser visto, ser lembrado, de aparecer. Agora mesmo eu estava no meu Instagram, passando os stories, e eu vi uma publicação dessas, de stories, com muita IA, né? Feito com IA, aquele monte de informações, aquela arte feia. Mas aquilo me chamou e eu parei para olhar, parei para ler. E acabei mandando mensagem para o vendedor. Perguntei de um celular. Infelizmente, quem me respondeu foi um bot. Foi um chatbot. Então, essa pessoa perdeu a oportunidade de me cativar, porque ela conseguiu algo difícil, que era me levar a clicar no serviço dela. Mas a propaganda é IA e quem vai me atender também é IA. Então, né? Aí você acaba pulando pro próximo. Mas o objetivo foi cumprido. Então, às vezes a gente é muito criterioso, às vezes a gente é muito enjoado, às vezes a gente é muito perfeccionista, que a maior muleta do cara que é procrastinador é falar que é perfeccionista. Não, porque eu sou muito perfeccionista. Cara, existe desculpa melhor para você adiar um projeto, adiar alguma coisa, demorar para fazer alguma coisa, do que eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas feitas do meu jeito, mais certinho, mais isso, mais aquilo. Nessa brincadeira, você pode estar deixando de atender clientes, você pode estar deixando de vender, você pode estar deixando de fazer coisas importantes pelo simples fato de que você quer dar um de perfeccionista. Na verdade, você não tem luxo, você não tem tempo de ser perfeccionista. Você simplesmente não tem tempo de ser perfeccionista, porque você precisa vender, você precisa fazer dinheiro, você precisa pagar suas contas. Não, vai assim, depois você arruma. Começa assim, depois você arruma. Depois você ajeita. Porque se você for esperar o negócio ficar redondo para fazer, você não vai fazer. Então não deixe o negócio ficar redondo. Não espera ficar redondo. Já vai fazendo, já vai começando, já vai dando start.
É o mesmo pensamento de andar de bicicleta. Você vai andar de bicicleta, você vai cair no início, você vai tropeçar, você vai desequilibrar, você vai ter que usar rodinha na bicicleta, até você conseguir caminhar pelas suas próprias pernas. Até você conseguir fazer pelo seu próprio equilíbrio. Depois que você cai, depois que você machuca, depois que você aprende, aí vai. Mas até isso acontecer leva um tempo. E se você parar toda vez que você cair, que você errar, você nunca vai aprender a andar de bicicleta. E é o mesmo processo para aprender a andar. Então, se a sua mãe não deixar você engatinhar, não deixar você se equilibrar sozinho, não deixar você cair, você nunca ia andar. Porque, imagina, não, esse menino só vai andar quando eu pôr ele em pé e ele sair andando. Não vou deixar engatinhar, não vou pôr em andador, não vou carregar puxando a mãozinha dele. Deixa ele lá. O que ia acontecer hoje? Você não ia ter músculo, você não ia ter resistência, você não ia ter força. Entende? Então você precisa fazer. Você tem que fazer. Mesmo que no começo o negócio vai ficar meio empaçocado, vamos fazer assim mesmo. Não pode parar, não pode achar que tem que ficar perfeito para fazer. Eu fiz um post na nossa comunidade falando sobre mentoria, que eu comecei uma vez até a fazer umas mentorias aqui no meu canal. Eu não dei continuidade, que na época nem não tinha tempo, e eu cometi um erro quando eu comecei a fazer essas mentorias. A primeira conversa eu fazia sempre gratuita. E o que acontece? A pessoa recebia algum conhecimento ali naquela 1 hora de conversa e nunca mais voltava a falar comigo de novo. Não comprava nada, não fechava nada, e eu gastava tempo ali com ela. Então hoje, o que eu faço? Eu não faço mentoria de graça mais. Como que está funcionando a mentoria? A mentoria que eu faço hoje é para dar essa visão para a pessoa. Só que de uma maneira mais objetiva, mais exclusiva. Porque às vezes o que eu falo aqui, eu tenho pouco tempo para gravar o vídeo, então eu não posso ficar muito tempo aqui falando, e eu também não posso abordar muito tema, porque senão o vídeo fica ruim, né? Então hoje, o que eu faço? Eu atendo um de cada vez, faço uma videochamada. Hoje eu já estou reunindo material para um PDF, estou organizando isso, porque eu tinha feito há um ano e meio atrás, só que não tinha ficado legal. Eu acabei que eu não tinha revisado o material certinho, e aí não ficou bom. Aí eu tirei do ar, parei. Só que agora eu fiz um revisado com informações que eu reuni na minha carreira toda de fotografia. E muita gente pergunta: esse trabalho de mentoria, que seria uma mentoria, né? Eu já faço com empresas, né? Só que de empresa eu faço assessoria, que é diferente. Eu participo um pouco mais dos processos da empresa, né? Do seu processo de fotógrafo eu não consigo participar, eu não consigo ir no dia a dia, né? Eu não consigo te atender fora do meu raio de cobertura aqui, né? As empresas eu consigo. Então, eu vou na empresa, produzo material fotográfico, alguma coisa de material de vídeo, e também dou assessoria na parte de marketing, parte de redes sociais, publicações, estratégia. Eu faço isso para empresas, mas aqui para o canal eu nunca fiz, né? Atendi 1 ou 2 pessoas, mas não chegamos a essa parte, né, de falar de estratégias também. Então ficou uma coisa muito focada na fotografia só. Então hoje eu consigo dar esse suporte. Então, se você que está assistindo o vídeo, está tendo dificuldade, não sabe postar, não sabe publicar, não sabe nem usar a câmera direito, manda um e-mail aqui para mim. Esse papo é só por e-mail, eu não vou liberar o WhatsApp para conversar essas coisas, tá? Porque o meu número de WhatsApp é só para serviço de casamento, fotografia de aniversário, para trabalho mesmo. Não tem nada a ver com o conteúdo que eu crio no YouTube. E pode acontecer de dar um gargalo lá, como já aconteceu. Então eu até deixava uma mensagem lá, falava, para assuntos relacionados ao canal tem que ser por e-mail, até eu arrumar um telefone, um número de telefone que fique disponível para criar um grupo só para isso. Mas eu também não gosto de grupo, porque as pessoas entendem tudo errado.
eu criei um grupo aqui para coisas do canal, chamar a galera, até coloquei um clube que eu participava de fotógrafos, e o pessoal não entendia o intuito do grupo, que era falar de fotografia. O pessoal ficava mandando foto de bom dia, o pessoal ficava mandando link para ajudar não sei quem, para comprar não sei o que lá, mandando link de coisa de Mercado Livre. Então o pessoal não entende muito como funciona essa coisa. Então eu não faço isso mais, porque tem coisa que você vai aprendendo, né, e vai mudando. Então hoje a gente faria um contato primeiro por e-mail e depois um contato, vamos supor que dá seguimento ao trabalho, aí a gente conversa por videochamada, né? Eu tô bolando um pacote para a gente fazer 4 videochamadas, né? Uma por semana, né? Uma mentoria de 1 mês, bem barato para não sobrecarregar você. Tem que ser pago porque eu vou dedicar o meu tempo para isso, né? Eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho uma agenda complexa, então eu não posso fazer de graça, né? Porque o que tem de conteúdo gratuito já está no YouTube. Então quem tiver interesse, quem quiser participar, quem quiser fazer, me chama no e-mail que está aqui na descrição. Clica lá, me chama que a gente conversa. Certo, pessoal? Então é isso, fotógrafo que vive só da foto tá correndo risco. Até mais, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau.